chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler uma palavra aqui que está em Romanos, capítulo 8. Nós vamos estar lendo aqui, bem aqui no finalzinho do capítulo, né? Em nome de Jesus. Aqui, versículo 35, tá, mano? Romanos 8, 35. Quem pode nos afastar do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então tá. Esta palavra é uma palavra para a igreja dos últimos tempos. Porque a igreja primitiva, se você conhece a história da igreja primitiva, você já ouviu falar, e se você já leu os capítulos da Bíblia após a ressurreição e a ascensão de Jesus, você vai ver como era a vida cristã naquele tempo. Porque em seguida que Jesus morreu e ressuscitou, e a igreja começou a dar o seu ponto de partida na missão que Deus nos deixou, a igreja foi assolada, foi perseguida, a igreja ela passou por muitas provações. Se você ver bem a história, você vai ver pelos mártires, aqueles que foram os primeiros. Por exemplo, o primeiro diácono da Bíblia, que foi Estevão, foi apedrejado até a morte. Ele foi apedrejado dizendo que Jesus é Jesus. E os demais apóstolos, como Tiago, que foi decapitado, como Paulo, que foi decapitado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. E a gente vai vendo assim, os historiadores dizem que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Então, olha como era a perseguição e como era difícil o evangelho, falar de Deus naquele tempo. Porque os cristãos muitas vezes eram privados de muitos benefícios, para que nós hoje pudéssemos ter a oportunidade de conhecer e de também fazer parte da missão. Só que esta passagem que o apóstolo Paulo escreveu foi para a igreja dos últimos tempos. Porque a igreja primitiva, eles passaram por flagelos e dificuldades, mas eles morreram por Cristo. Eles enfrentaram açoites por Cristo. Eles enfrentaram a adversidade por Jesus. E não perderam a consciência, não perderam a sua fé. Tanto que o apóstolo Paulo, ele escreveu: acabei a carreira, terminou meu tempo, mas eu guardei a fé. Ele estava caminhando para ser decapitado quando escreveu esta passagem. E hoje, pastor, hoje nós vimos uma igreja fragilizada, uma igreja muito fragilizada, uma igreja que, se naquele tempo as pessoas eles eram perseguidos por causa do evangelho, e eles não só eram perseguidos, como eram assassinados.
muitas vezes privado de muita coisa. Hoje, pisa no dedo de um crente para você ver. A pessoa já diz, não vou mais na igreja, vou abandonar Deus. Basta um confronto pessoal com outro irmão, com outra irmã. As pessoas hoje estão muito fragilizadas. Não se pode falar nada. Porque hoje as pessoas se ofendem, se magoam com qualquer coisa. Naquele tempo, não. Naquele tempo, os crentes eram muito mais firmes, muito mais do que nos dias atuais. Porque as pessoas têm sido preparadas para viver uma vida como se essa vida não tivesse fim. Quero dizer para você que está ouvindo esse programa, todos aqueles que aceitam Jesus de verdade vão passar por um processo de cura. E esse processo de cura e de libertação envolve muitas vezes a adversidade. Envolve momentos de contrito, envolve todas as coisas negativas que acontecem nesse mundo físico. E é nesses acontecimentos, nessas coisas que a pessoa consegue perceber quando ela está firme com Deus e quando ela não está. Então, meu amado, que você que está me ouvindo possa entender que o que Deus quer de nós é o que Ele mesmo fez por nós. O que Deus quer de mim, pastor? Ele quer entrega. Ele entregou a vida dele por nós. E nós precisamos entregar a nossa vida por Deus. O culto verdadeiro é uma entrega. O culto verdadeiro é uma entrega. Você entrega para Deus. E Deus, Ele se manifesta por causa dessa entrega. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Então, o que impede muitas vezes as pessoas de se firmar e se agarrar com Deus? As preocupações da vida. Pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, estão preocupadas com as suas condições financeiras, o que ela tem que pagar, o que ela tem que fazer. E a Bíblia diz que Deus sabe disso, que Deus conhece as dificuldades, os problemas, Ele sabe do que você está precisando. Mas Ele fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, muitas vezes as pessoas estão em busca daquilo que será acrescentado, mas esquece do princípio, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque existe a adversidade. Jesus falou, olha, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Nós temos essa consciência pela própria Escritura, pela própria palavra, que nesta vida física, nós que andamos com Deus, a vida não é só oba-oba, a vida não é fácil, não. Você vê no mundo secular, todas aquelas pessoas que querem ter a vida fácil têm que se corromper. Mas aquele que quer fazer a coisa certa, que quer seguir a Deus, ele vai enfrentar a adversidade todo o tempo. Todo momento ele vai enfrentar, muitas vezes, contritos e atritos. Mas estando em Deus, estando em Cristo Jesus, a gente sabe que tudo isso faz parte do processo. Se Deus quer tratar o gênio de uma pessoa, Deus quer tratar muitas vezes a personalidade das pessoas, ela vai usar a diversidade para que essa parte seja tratada. Para que a pessoa possa vencer, muitas vezes, a si mesmo. Porque o maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, é a própria pessoa. Porque, meu amado, ninguém pode nos afastar de Deus a não ser nós mesmos. Você acha que... Aqui o apóstolo Paulo ele fez uma pergunta. Ele disse, quem pode nos afastar do amor de Deus? Ele fez a pergunta. E ele deu uma lista dizendo, a fome, será que a fome pode te afastar de Deus? A nudez. E ele começa a falar, né, a perseguição já afastou muita gente da presença de Deus. A perseguição, ele fala, o açoite. Ele começa a falar a morte, ou algum anjo. O que pode nos afastar do amor de Deus? A grande verdade é que quando nós assumimos a posição de aceitar a Jesus e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador na nossa vida, através do batismo nas águas, e nós fizemos a promessa de amar a Deus e ser fiel,
Nós sabemos que esta promessa de ser fiel a Deus não é simples assim. Porque na vida cristã, na caminhada com Deus, vai acontecer muita coisa para que a gente não cumpra a nossa palavra com Deus. Para que a gente não seja fiel, para que a gente não venha se afastar de Deus. Nós temos um adversário, e esse adversário não é ser humano. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, e muito menos contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades e a sorte espiritual do mal neste mundo ao qual nós estamos. Então, meu amado, esse ser não mede esforço e você não imagina até que limite vai a ação do diabo para te afastar de Deus. É todo momento, toda hora, ele lança dardos inflamáveis, seta, para que você possa, muitas vezes, entrar na batalha errada com as armas erradas. De repente você começa a lutar contra um irmão, contra uma irmã, e você esquece que o verdadeiro inimigo é o diabo, que o verdadeiro inimigo é Satanás. E aí você vai se afastando sem te dar de conta. Sem perceber, você vai se afastando de Deus, pensando que a igreja não é um lugar para você. Mas a grande verdade é que a igreja atual, ela é um corpo vivo, ao qual cada membro é uma parte do corpo. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como, porque Jesus falou que a igreja é um corpo. E nesse corpo existem vários membros. Cada parte do corpo é um membro. Então, quando uma pessoa ela toma a decisão de aceitar a Cristo, de aceitar a Deus, ela, por princípio, deve fazer parte do corpo. E a grande verdade, meu amado, é que esse corpo, que é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça desse corpo, ele, assim como Jesus foi perseguido por fazer o bem, a igreja também. Mas fique tranquilo, você que está me ouvindo, fique em paz. Se você está enfrentando adversidade, se você está enfrentando luta por causa de Jesus, não é por causa de qualquer um, é por causa de Jesus. Então, levante as suas mãos, glorifique a Deus por isto. Triste é a pessoa passar por adversidade, passar por luta, passar por situação por causa de uma atitude errada, por causa de uma decisão errada, por fazer algo errado. Mas quando você está fazendo a coisa certa, Estevão estava pregando o evangelho. Ele não estava sendo apedrejado porque roubou, porque fez algum crime, mas ele estava pregando a palavra de Deus. E por isso ele estava sendo apedrejado. Mas o que me chama a atenção é que ele estava sendo apedrejado, mas estava pregando. Ele estava sendo apedrejado, mas estava adorando. Ele não parou de pregar, não parou de exaltar o nome de Deus porque estava sendo apedrejado. Pastor, estão me apedrejando, pastor. Estão fazendo calúnia comigo, é difamação. Se você aceitou Jesus verdadeiramente, e Deus está perguntando quem pode nos afastar do amor de Deus, a perseguição, o Estevão viveu isso. E ele estava sendo apedrejado, mas continuou na presença de Deus, continuou pregando, e a Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Ele disse, eis que eu vejo os céus abertos, e a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Jesus estava de pé, porque, meu amado, é assim que Deus recebe no céu aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa que não fala que é cristão da boca para fora, aquela pessoa que de fato aceitou Jesus, está disposto a pagar o preço por esse Cristo, está disposto a vencer a adversidade, todo tipo de afronta e dificuldade, porque é por Jesus. Então, meu amado, Paulo perguntou, quem pode nos afastar do amor de Deus? Quem? Muitos podem pensar assim, o diabo. Não, o diabo não tem esse poder de te afastar de Deus. Não. As pessoas não têm poder de te afastar de Deus. Quem tem esse poder é você mesmo. O único que pode te afastar da presença de Deus é você mesmo. Ninguém mais. Pastor, não gosto de mim na igreja. Tem uma pessoa que não gosta, tem duas pessoas que não gostam de mim. Mas essa pessoa não gostar de você não tem autoridade para te afastar de Deus. Você só se afasta se você quiser. Agora, se você é aquela pessoa, não, estou com Jesus. Não importa se o irmão quer, se o irmão gosta ou não, eu estou com Jesus e não abro mão deste Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse, quem pode nos afastar do amor de Deus? Quem? Ele fez a pergunta, quem? E ele diz, a fome?
Ah, não vou mais na igreja porque eu estou passando dificuldade, passando necessidade. Ele disse, a fome pode te afastar? E ele fala, a perseguição? Ah, estão me perseguindo, tem gente me perseguindo e tal. Isso pode te afastar? Ele pergunta, quem pode te afastar? A nudez? O que pode te afastar? Um anjo, um principado? E ele mesmo diz, estou bem certo de que nem a fome, nem a nudez, nem principado, nem potestade, nem coisa do porvir, nem coisa do presente, nem outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele fala, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus te chamou para vencer. Deus não te chamou para ser um derrotado, um fracassado, não. Só que Deus, ele vai usar a situação, os momentos para tratar o ser humano. O ser humano, ele é tratado por Deus todos os dias através da adversidade, através das coisas que acontecem no meio evangélico. Tudo isso faz parte do processo e do crescimento. Como que você vai saber que você é uma pessoa boa se não tiver uma pessoa má? Como que você vai saber que você é uma pessoa que foi tratado, que é uma pessoa que tem um coração que não é mais aquela pessoa que tem um gênio forte se não tiver um perturbado para te oprimir? Então, meu amado, tudo na vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que aprender com o nosso Deus a aceitar os acontecimentos da vida e aprender com isso. Tudo nós temos que levar para o lado bom. Se você é aquela pessoa que é cristã, você vai levar tudo o que acontece na sua volta para o lado bom. Ou você vai aprender alguma coisa, ou você vai evitar muita coisa. Mas o importante é você estar em Cristo. O importante é você não abrir mão do teu Deus. Quantas pessoas que olham para a direita, para a esquerda, olham para todo mundo achando que as pessoas são Deus. As pessoas estão sujeitas a erro, assim como você. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 12:2, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, meu amado, se você desviar o teu olhar de Jesus, do foco que é Cristo, você vai olhar para coisa que não deve olhar. E isso vai te prejudicar. Isso vai te atingir. Agora, enquanto você está olhando para Cristo, Pedro caminhou sobre as águas enquanto estava olhando para Cristo. Quando ele desviou o olhar de Jesus, ele afundou. Ele afundou. Então, meu amado, que você possa olhar para Cristo, que você possa se agarrar com esse Jesus e você possa dizer que nem Paulo, quem pode nos afastar do amor de Deus? Quem pode? Ninguém. Ninguém pode te afastar de Deus. Sabe, meu amado, eu falo isso com convicção, porque é quase 30 na caminhada com Cristo, Jesus. Só de ministério pastoral são 21 anos que eu estou como pastor credenciado. E não consigo me afastar desse Deus. Vou dizer para você, olha, meu amor, que a gente passa por luta assim como qualquer pessoa. O seu pastor não precisa de oração. Amado, a Bíblia diz que muito é dado, muito é cobrado. Quanto maior o compromisso, maior é a cobrança. Então, meu amado, a gente passa por luta e adversidade, sim, senhor. Todo aquele que aceita Jesus, independente da posição e da condição, passa por luta e prova. Só que tem pessoa que tem uma reação diferente na hora da luta. Tem pessoa que na hora da luta se desespera, esquece até que Deus existe. Mas tem aqueles que passam por luta e por prova e enxergam Deus como solução. E eles começam a clamar por Deus e buscar, e daqui a um pouco eles conseguem estar de cabeça erguida e andando mesmo na luta, ao ponto de quem está de fora olhar e pensar, esse aí não passa por luta, esse não passa por prova. Passa, só que a pessoa passa por luta e por prova com a convicção da vitória, porque ele coloca Deus na sua frente. Agora, há pessoas que na hora da luta e da dificuldade deixam o desespero falar, deixa a preocupação falar mais alto, como se a preocupação fosse resolver o problema, como se a ansiedade, os sentimentos que ele tem na hora fosse resolver. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você, o ser humano precisa aprender a entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Está na Bíblia, entrega. Confia. Sabe que entregar significa confiar. Às vezes a pessoa, entreguei minha vida para Deus, mas ela não confia. Isso não é entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que diz a Bíblia. Então Deus que entrega. Por isso, meu amado, só que quando nós vamos entregar para Deus,
não podemos entregar qualquer coisa. A Bíblia fala que o Caim, ele foi entregar lá. E o Abel também. Só que, quando eles entregaram, Deus se agradou da entrega de Abel, mas rejeitou a entrega de Caim. Por quê? A Bíblia fala que as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. Então, quer dizer, Deus quer uma entrega. Não adianta eu ir numa igreja e querer, eu vou dar oferta lá, eu vou fazer esse serviço na igreja. Se você for uma pessoa má, mesmo que você entregue tudo, Deus não vai receber. Deus não recebeu a entrega de Caim, porque ele era uma pessoa má. E a Bíblia fala que Abel foi lá, pegou o primogênito, o melhor das ovelhas. A Bíblia faz questão de falar o primogênito. Por quê? Porque toda pessoa boa, ele faz o melhor para o seu próximo, quanto mais para Deus. Então, por isso, ele pegou o melhor do cordeiro, colocou lá, apresentou para Deus, sem olhar a quem. Porque, na grande verdade, naquele tempo, Deus não estava falando com o homem. E Abel, ele quis trazer esta presença de Deus novamente. Que Deus pudesse se comunicar com o homem novamente. Só que ele levou o irmão. E o irmão era mau. A Bíblia diz que Caim era do maligno e as suas obras eram más. Por isso, ele matou o irmão dele. Mas as obras de Abel eram boas, eram justas. A Bíblia diz, então não foi questão de oferta, foi questão de quem ele era. Deus, o culto para Deus tem muito a ver com aquilo que nós somos, e não com aquilo que nós estamos botando lá. Se você é uma pessoa boa, você vai botar o melhor. Você vai servir melhor. Você vai fazer melhor. Mas se você for uma pessoa má, tanto faz, tanto fez. Você não vai se preocupar com a vida do outro. Você não vai se preocupar com a obra de Deus também. Então, o Abel, ele preparou tudo com carinho, porque a Bíblia fala em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, sabendo que não é para homens, a Cristo, o Senhor, é que você está servindo. Quando o ser humano tem esse entendimento, essa convicção, ele sabe que não está servindo a homem, está servindo a Deus. Automaticamente, peraí, não é qualquer um que eu estou servindo, é Deus. Então vamos fazer o melhor. Você faz a obra de Deus da melhor maneira possível, você serve da melhor maneira possível, e tudo que você faz o melhor. Foi o que Abel fez, porque ele era justo e era uma pessoa boa. Mas Caim era mau. A Bíblia diz, por que o matou? Porque as suas obras eram más. Está escrito assim, nas epístolas de João, quando ele fala de Caim e Abel. Então, meu amado, a entrega tem a ver com aquilo que nós somos. Se você é uma pessoa boa, Deus vai aceitar a sua adoração. Mas se você é uma pessoa má, e isso é um culto. Pastor, o senhor está falando de entrega, eu tenho que entregar minha vida? Isso é culto? Sim. Romanos capítulo 12. Oferecei-vos a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, o culto não é só quando eu estou dentro da igreja. O culto é todo momento. É aquilo que eu sou. Não existe culto agradável a Deus sem mudança de vida. Se eu quero agradar a Deus, tem que mudar. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E a Bíblia fala em Mateus 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Então não adianta a pessoa, Senhor, Senhor, não. Não, a Bíblia diz nem todo, mas só aquele que faz a vontade de Deus. E muitos virão dizendo, eu fiz maravilha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te conheço, porque tu pratica iniquidade. Então, o culto que Deus recebe é a mudança de vida. A pessoa tem que mudar para melhor. Fazer o mal, tem que fazer o bem. Esse é o culto que Deus quer. Amém? Então, você que está me ouvindo, a Bíblia fala que Deus não recebeu a adoração, o culto de Caim, porque as suas obras eram más, mas recebeu o culto de Abel, porque as suas obras eram boas. Que você possa ser uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa que não valoriza mais as coisas do que as pessoas, mas que você possa olhar e ver que você é filho de Deus. E se, pastor, mas não me ama, não precisa a pessoa te amar para te amar elas. Não precisa a pessoa te olhar para você e querer o teu bem para você querer o bem dela. Essa é a diferença do cristão. O cristão verdadeiro é assim. Tem aquela pessoa na vida cristã que fica esperando uma atitude do outro para mudar.
Fica esperando que o outro faça para ele fazer. O cristão verdadeiro, não. Ah, se me cumprimenta, tá, eu cumprimento. Se não, cristão verdadeiro não precisa esperar o outro, não. Né? Ah, se me perdoar, eu perdoo. Não. O cristão verdadeiro é o crente que toma atitude, que dá o passo, porque ele conhece a palavra de Deus. Meu amado, então tá. Quem que pode te afastar do amor de Deus? Quem que pode nos afastar? Essa é a pergunta de Deus, que Deus está fazendo nessa noite. A pergunta de Deus é essa agora. Quem pode nos afastar do amor de Deus? Quem? Nada pode nos afastar do amor de Deus, disse Paulo. Porque essa é a decisão verdadeira. Você só vai saber se você entregou a tua vida mesmo se vir a adversidade. Se a adversidade não existir, qualquer um é crente. A adversidade existe para a gente identificar se a gente aceitou ou não o Cristo. Quem pode nos afastar do amor de Deus? Deus entregou. Ele quer que nós venhamos entregar. E Ele entregou a vida dele na cruz. Foi flagelado e morte de cruz. Tudo isso Ele sofreu por nós. Agora Ele quer a nossa entrega. Receba esta palavra. Nós vamos orar 2 canções e já voltamos com o programa Flashback Gospel Live.